Boa noite, graça e paz a todos. Mais uma noite aqui, onde estaremos compartilhando com vocês um pouco do nosso entendimento, nosso conhecimento. E hoje nós temos um convidado aqui bem especial, Jefferson Maia, um grande amigo, um querido, um sobrinho do meu coração. E nós vamos estar aqui conversando um pouco sobre empatia. Então espero que vocês gostem e que fiquem aí, compartilhem a live, porque com certeza irá agregar, porque se for para edificar, nós estaremos aqui. Caso não, não estaremos, tá bom? Eu quero iniciar aqui compartilhando com vocês uma passagem na Bíblia que está em Provérbios 22:9, que diz assim: o generoso será abençoado porque reparte o pão com os pobres. Amém? E a partir daí nós vamos entrar na questão da empatia. Boa noite. Boa noite, tia Ana. Boa noite a todos dessa grande família. Espero poder somar com vocês, nos colocarmos a pensar. Eu acho que o pensar já é o mover de Deus no ser humano, né? Com certeza. Não importa... aqui, para mim, do meu cantinho, mais que humilde, não importa o nome que você queira dar a Deus, eu acho que é universal, é aquele Deus que fala, inclusive, sobre o tema de hoje, que é empatia, que a gente precisa pensar, estudar, versar sobre o tema, para entendermos sobre esse tema. Claro que cada um, a filosofia fala muito a respeito sobre o entendimento de cada um sobre afetos e valores. Mas eu acho que a gente consegue humanizar, trazer para perto, né, toda essa questão da palavra empatia, do valor empatia, do afeto. Empatia é uma das poucas coisas que ela se encaixa nos valores e nos afetos do ser humano, que tem uma distância muito grande. A gente muitas vezes não para estudar, para ouvir realmente, para refletir sobre essa diferença de valores e afetos. E a empatia, ela passeia ali nos dois momentos da psique humana, da tratativa com o outro, né, dessa sociabilidade, que é o que a gente precisa discutir hoje mais do que nunca. Nós estamos tomando uma distância muito grande um do outro, exatamente por não pensarmos no outro, com o outro, para o outro. E aí a gente começa a falar sobre empatia. Exatamente. Eu fiz algumas anotações aqui e vou... Vai me salvar, viu, gente? Eu fiz as anotações. eu fiz umas anotações aqui, porque a idade também, né, já está uma senhorinha, então a gente às vezes pode ser que passe alguma coisa aí despercebido. Na verdade, a empatia, ela não tem a ver com simpatia. Não, totalmente diferente. É totalmente diferente uma coisa da outra. Sinônimos. Então aqui, eu anotei as seguintes situações. É colocar-se no lugar de alguém, sentir o que o outro sente. Isso é empatia, a força mais poderosa, que seguindo os psicólogos só fica atrás do amor. A empatia tem um papel relevante na vida social, pessoal, profissional e emocional, que nos faz praticar ações para o bem, e esse sentimento pode mudar a sociedade, porque podemos avaliar as emoções do outro e avaliar o ponto de vista. Com certeza. Né? A gente tem que realmente ouvir, né? O fato de ter empatia não é expor só o que a gente pensa, é ouvir, entender o que o outro está sentindo, né? E com isso, com esse gesto, nós afastamos a intolerância, a discriminação e os ataques de ódio, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. As pessoas, por saberem que alguém se importa, que já tem esse gesto de empatia, se importar com alguém, eu me preocupo com você, eu quero, não porque falta, como você está. Não é sobre coisas, e sim sobre pessoa, né? Sobre o seu sentimento. Se você está num momento bom, se você precisa de um ombro amigo, de um ouvido,
Isso é ter empatia, não é dar as coisas, é se doar para as pessoas. Né? É essa troca de entendimento. E o que nós falamos há pouco, você ter empatia tem muito a ver com respeitar o outro. Não excluir, né? Porque a diferença ela existe em todos os lugares. Mas se não tivermos empatia pelo outro, pelo diferente, nós seremos vazios de sentimento. Por quê? Não conseguimos incluir, e o incluir é amar, sim. Né? O amor, como as pessoas entendem que é só um sentimento, não. O amor é uma decisão. Você ter empatia, você decide amar aquela pessoa a qual você não entende, então você quer entender. Então você vai até aquela pessoa, muitas das vezes, e traz ela para perto. Né? Inclui no seu ciclo e dando oportunidade dela expor as suas dores, os dissabores, porque todas as pessoas que são excluídas, que são rejeitadas, elas têm dores. E o caminho para a cura, o início, já é a empatia. Porque você já cura aquela pessoa que se sente rejeitada. Quer falar alguma coisa? Pode falar. Bom, pegando esse gancho, a gente precisa entender um pouquinho sobre voltar umas casas atrás, tá bom? Local de fala. As pessoas entendem local de fala única e exclusivamente como estar na situação para entender e versar sobre ela. E aí elas entendem que isso é exclusivamente o local de fala. Não. Eu posso sentir, entender, versar, falar, me comunicar sobre uma condição de uma trans. Mesmo não sendo trans, é o meu local de fala, a partir do momento que eu entenda sobre o assunto, que eu vivencie com aquela pessoa, então pode ser sim o meu local de fala. Local de fala não é um ambiente fechado, excluso, ali de só quem está. Você pode não estar e ter esse local de fala. E aí você tem nessa massa a questão, tem que ver se fechou aí para vocês, ou é para mim que está fechando aqui, não? Estamos online? Estamos online? Estamos? Tá. As pessoas têm essa mania de não compreender o local de fala. E qual é o berço do... Será que é Wi-Fi, alguma coisa? Voltou? Voltou. Estamos juntos? Uhum. Então, berço para local de fala e empatia. Vamos lá, você pode estar inserido naquele processo o qual você está discutindo, tá? Seja o racismo, seja o preconceito transgênero, seja o preconceito religioso. Olha, eu não preciso ser um cristão protestante para entender também o que o cristianismo protestante sofreu para chegar até aqui. Como o cristianismo protestante veio para a América, como que ele passou, era a religião do escravo americano, era a religião daquele que era afastado do processo da Igreja Católica Apostólica Romana. A gente está falando de história aqui, a gente não está falando de ofensa. Então, de história, qualquer um de nós pode acessar. E foi assim que o cristianismo protestante chegou aqui. Então, se amanhã eu quiser falar sobre isso, necessariamente eu não preciso ser cristão para poder falar sobre. E eu posso sim ter empatia em sentir o que também os cristãos sofrem. Eu posso ter empatia ao sentir o que cristãos de boa índole sofrem por alguns outros cristãos que não a têm. Por algum cristão que está envolvido em escândalo de corrupção, por algum cristão que tenha uma conduta homofóbica, por algum cristão que tenha uma conduta grosseira, grotesca, de invasão da sociedade.
Eu não posso lhe tirar como cristã, conhecendo-a e sabendo o trabalho que a senhora faz aqui na sua comunidade, por um exemplo ruim de outra. E isso é empatia. Também é entender, mesmo não estando, sabendo qual é o meu local de fala. Então, acho que ficou muito clara essa questão de local de fala. Um outro momento da história também que é importante estudar e entender, até filosoficamente, olha que ninguém está conversando aqui com um expert ou um filósofo de formação, mais de curiosidade do que de formação. Quando a gente fala sobre a diferença de afetos e valores, eu poderia perguntar, e a gente vai pelo entendimento mais simples da coisa, o amor é um afeto ou um valor, tia Ana? O amor, ele é uma decisão. Mas se eu tivesse que classificá-lo, ele está na caixinha dos afetos ou dos valores? Valores. Ele está na caixinha dos afetos. O amor, ele não tem uma aplicação exclusiva. Ele é amor por si só. Ele é um afeto. Eu a amo. Está dentro da minha alma, se for filosoficamente falando, meu pensamento, está dentro da minha conduta humana. Eu não preciso de troca para amá-la. Eu preciso só amá-la. Então eu não preciso que ninguém me diga como amá-la. Eu a amo. Eu a amo, e aqui eu estou rasgando uma seda, há anos, como uma amiga, como uma tia, como uma mãe, e nada disso mudou na minha visão sobre a senhora. É só amor. Ele não precisa de nada o regando, o determinando como é. Agora, a educação, ela é um afeto ou um valor? Ela é um valor simples, porque ela é ensinada. Os valores, eles podem ser ensinados. Os afetos, eles são intrínsecos. Eles não precisam de muita coisa para existir. Ele existe dentro para fora. E aí, quando eu digo que a empatia, ela transita nesses dois momentos da filosofia, do condicionamento social. Tanto a empatia, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre empatia lá na frente, ela se torna um valor, porque é uma condição de educação em que você aprende a ser empático, em que você aprende a sentir pelo outro, se compadecer pelo outro. Sentir pelo outro é uma coisa, se compadecer, ou seja, se entregar, se doar para o outro, é um outro tipo de empatia. Como você pode também ter a cognitiva, empatia cognitiva, entender o outro. Sim. Não necessariamente você o sentiu, mas você o entendeu e você vai criar um espaço psicológico confortável, um diálogo confortável com aquela sua compreensão sobre o outro. Eu necessariamente não a senti. Então eu não estou promovendo aqui uma condição de empatia emocional. Ela é uma empatia cognitiva. Eu compreendi a senhora. E as pessoas, elas têm muita essa dificuldade. É muito importante a gente dividir esses três lugares da empatia, essas três formas de sermos empáticos, porque as pessoas às vezes não são empáticos, exatamente por não saber. Mas eu não sinto a dor que a Ana sentiu, então eu não posso fazer nada por ela. Peraí, eu posso compreendê-la. Eu posso ter essa empatia cognitiva. Ana, vem aqui. O que você está sentindo? Eu não vou sentir. Mas o que você está sentindo? Eu posso colocar aí nesse jogo, nesse bem bolado, a empatia de compaixão. Olha, eu vou me compadecer de você, eu vou me doar para você. Que não tem a ver com pena. Não, pena, acho que não é nem horário, nem dia, nem lugar para falar de pena. Quando você fala de compaixão. Não, compaixão, se compadecer, isso, se doar. Não tem a ver com, eu tenho dó. Não, é se doar, estar com, ceder. Compaixão fala muito sobre ceder também. Então você tem esses três lugares muito acertados, muito largamente discutidos sobre empatia, que você pode estar em um e não estar no outro. Aqui muito por cima, na ponta do iceberg, empatia é sentir o outro, cognitivo. Mas olha só, a gente consegue exercitar isso, a gente consegue aprender isso com a empatia cognitiva, compreender o outro. Exatamente.
com a sentimental, sentir o outro, ou nem sentir e nem compreender, mas me doar. Que aí eu acredito, me desculpem se eu estiver errado, a senhora pode me corrigir melhor que ninguém, que eu acredito que tenha sido a compaixão que fala sobre Jesus Cristo. Sim. Ele pode não ter aceitado muita coisa, e a Bíblia nos fala isso com maestria, nos fala isso com muita clareza. Olha, isso não é legal, mas pronto, eu vou me doar da mesma forma. Né? Na passagem para o Calvário, eu acredito que se eu estiver errado, alguém nos corrija, a senhora me corrija. Cristo fala sobre isso. Na verdade, quando ele amou, ele nos amou primeiro, que ele se sacrificou por nós. Ele se permitiu. Não tem a ver com gostar. As pessoas precisam separar amor de gostar. Eu não amo e eu não gosto juntamente. Sim. Porque é o que a gente estava falando aqui, o ato de amar é decidir, eu decido amar, que esse amor não tem a ver com as paixões, não, que traz o diferente. Sentimento do gostar, do decepcionar. Sim. Né? Então, quando Jesus nos amou, ele podia não estar gostando porque ele não estava gostando de daquele cenário ao qual ele estava vivendo, mas ele decidiu nos amar e nos perdoar. E a gente pode até observar mais uma vez na história sobre esse amor fraternal de Jesus Cristo, quando ele não concorda com o que está acontecendo, ele se assusta, teme. A passagem bíblica fala muito sobre esse temor. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus era o amor pela terra. Sim. Então ele ofereceu ali seu filho como o cordeiro, ele foi obediente. E ele foi obediente. Então o amor de Cristo não estava ligado às paixões que ele tinha pela conduta dos sacerdotes no templo, da prostituição. Ele não está ligado à expectativa. Ele não tinha uma expectativa maior do ser humano, a não ser só o arrependimento. E foi exatamente por esse amor sem expectativa. Paixão cria muita expectativa. Sim. Afetos muito parecidos com o amor falam muito sobre expectativa. O amor, ele é amor por si só. É como eu já disse, ele é intrínseco. Ele nasce em mim, na minha alma, enquanto pensamento filosófico, no meu coração, enquanto shakespeariano, sabe? Aquela coisa, né? Muito amor romântico. Ou no meu pensamento, e aí se a gente for conversar sobre a psique humana, nasce em mim. E ele vai para o outro. Agora, paixões não, paixões você vive, a paixão ela é metabolizada, todo mundo sabe isso, com certeza a paixão ela é metabolizada, o seu corpo se prepara para se apaixonar e vai perdendo isso ao longo de 16, 17, 18 meses. A neurociência já explica muito sobre a paixão, sobre estar apaixonado. Você pode permanecer aí com resquícios da sua paixão por uma vida longa e duradoura de 20, 30 anos, mas aquela paixão do primeiro ano, a paixão do primeiro mês, ela vai se desfazendo e dando lugar ao amor. Sim. O amor vai falar sobre todos esses... Só o amor realmente que permanece. O amor várias situações... Vai falar sobre essa não necessidade. Eu amo porque o outro me ama. Eu amo. Sim. E também é uma decisão. O amor, ele nasce por si só, ok? Mas ele é uma decisão de ser continuado, porque também não é natural... Não é bom, não é positivo, eu não saberia dizer biblicamente como isso funciona, mas você amar a quem não tem uma postura de amor de volta. E eu estou falando no campo da psicologia e da filosofia, porque isso pode construir medos, pode construir dores no ser humano. Então, você só ama. Se você não criar a maior expectativa da volta disso... na verdade é isso mesmo. Você tem que amar independente do que o outro é ou o que ele vai fazer para você. A decisão de amar, isso também não te obriga a conviver. Exato, era a minha dúvida. E aqui, eu estou na dúvida. Não precisa conviver. O amar o outro não te obriga a conviver com este outro. Não te obriga ao sofrimento, à dor, à alegria. Você ama, independente do que ele venha fazer para você. Você decidiu amar aquela pessoa. Mas isso também não te obriga a conviver. Tá? Então, esse amor... Vamos voltar para a empatia, que nós vamos voltar para a empatia. Só para falar sobre a empatia, só para termos uma ideia generalista sobre a empatia,
Tem uma universidade nos Estados Unidos, na verdade é um conglomerado de universidades, eu não lembro se é Massachusetts ou é Orlando, que eles fizeram uma pesquisa mundial, a nível mundial, tá? Eles ranquearam 63 países ali sobre esse valor barra fé, que a gente está tratando aqui com muita liberdade, com esse valor chamado empatia. Tá? E nesse ranqueado de 63 países, daqui a pouco eu dou uma olhadinha para confirmar aqui o nome da universidade, mas é uma universidade de Massachusetts, se não me falha a memória, ou é em Massachusetts ou é em Orlando. Ela que é uma das que tem os maiores cursos de filosofia, de sociologia e psicologia da América do Norte, e ela fez esse ranqueado, tá? Fez um estudo em 63 países. Nosso Brasilzão estava no 51º lugar no ranking de empatia, do povo mais empático. E ainda conversando sobre isso, a universidade chegou ao entendimento de que o brasileiro, né, falando sobre todos nós, não entende o que é empatia. Ele acha que ele liga empatia à singularidade, a sinônimos e antônimos. Ah, empatia é simpatia, empatia é bondade, empatia é benevolência, empatia é amor, empatia é uma... Não, empatia é empatia. É você aprender sobre esse valor. Aí você pode fazer casalzinho. Empatia com amor, empatia com educação, empatia com força de vontade, empatia com religiosidade, que eu acho que precisa muito, né, no nosso meio religioso, e eu estou falando ecumenicamente aqui para todas as religiões, precisa muito entender, conversar e conversar e discutir sobre empatia, tanto com os nossos próprios membros, quanto com as outras religiões, membros de outras religiões. Então, assim, esse estudo, foi um estudo muito grande, 63 países, é uma coisa muito louca, muito grande para quem entende de estudo nesse naipe, nesse porte. O Brasil ranqueado no 51º lugar. Gente, é o fim da fila. É o fim da fila para um país que tem fome, dores sociais, dores históricas com o negro, dores históricas com o índio, dores históricas com o transexual. O primeiro transexual que morreu no Brasil, sou muito ruim de nomes e datas, mas foi um índio, um indígena transexual, logo nas primeiras semanas. Depois eu vou mando para a senhora coloca, linka, um transexual indígena, e ele não entendia que a transexualidade era um pecado, ou tinha uma visão de pecado lá. É a história dele, a tribo dele é assim. Existia essa inversão de posição do homem e da mulher. Para ele era um personagem, e ele foi morto por causa disso. Falta de empatia. Falta de se colocar no lugar do outro e parar para brincar, amiguinho. Eu não sei se por causa da questão de língua, por questão de grosseria mesmo, não sei dizer. Mas vem cá, amiguinho, por que você está vestido de mulher? Por que você está agindo como mulher? Olha, a minha cultura lá é essa. Não sou só eu, todos os homens. A gente não está discutindo aqui sobre sexualidade, ou mesmo sobre gênero, é cultura. É empatia de você ver um escocês na rua e falar, um homem de saia. Aí, vamos pegar um pouquinho sobre empatia cognitiva. Por que você usa saia? O cara vai falar escocês, que você tá. Se é escocês, vai trocar um fole, então você usa saia, tá tudo bem. Mas você vê, é questão de segundos que você pode praticar a empatia para lhe perguntar para o outro. Porque a sua pergunta vai ter uma resposta possivelmente, né? Não estou falando 100% dos casos, mas vai ter uma resposta possivelmente e você já vai começar a entender o que é empatia cognitiva, compreender o outro, sim, entender o outro. Você precisa estar lá no lugar dele, não precisa achar a saia dele bonita, mas ele é um escocês. Isso é normal no país dele. A senhora é cristã, é normal que a senhora use um crucifixo ou não, ou que a senhora esteja com uma Bíblia na mão. Eu não preciso me agredir, ou eu não preciso deixar de compreendê-la, ou eu não preciso deixar de estar com a senhora. Exatamente. Então, eu acho que só vou, para terminar aqui essa fala, deixar bem claro, que eu trouxe minhas colegas também, não foi só ela. Vamos lá.
3 tipos de empatia para a gente deixar bem claro aqui e aí a gente entrar em exemplos, eu acredito. Cognitiva, entender o ponto de vista do outro, entender o outro, compreender o outro, compreender. Aprender sobre o outro ou aquela condição do outro. Tá bom? Se refere à ideia mais popular de empatia. Eu vou me colocar no lugar do outro. Colocar no lugar do outro é aprender o que o outro está dizendo. Exatamente. Não é só se colocar no lugar do outro para ficar bonito na hashtag. Não é se vestir igual ao outro. Não é se vestir igual. A gente, quando fala desse tipo de situação, é se colocar aqui. Sim. Aqui. Não Aprender, não a vestimenta, o comportamento. É saber o que ele sente. Empatia emocional. Compartilhar o sentimento do outro. Aí a gente já está falando sobre compartilhar o sentimento. Tia Ana, a senhora sofreu uma agressão moral. Eu sinto aqui, conversando, dialogando com a senhora, eu sinto. Bom, que não é pai também, tá, gente? Aqui eu estou muito longe da religião e tentando transportar todo esse universo do pouquinho de conhecimento que eu tenho sobre para dentro das questões religiosas. Mas é assim, põe uma pontinha do dedo aqui junto comigo e eu vou sentir. Não. Sentir passa por compreender e realmente se colocar no lugar e aí você começa a sentir. Ok? Empatia emocional. E por último, e não menos importante, a compassiva. É perceber que o outro precisa de ajuda e estar lá, se colocar lá. É só precisar de ajuda. Eu acho que a gente fala muito, eu acredito, e se eu estiver errado, mais uma vez me desculpa todos os outros, a gente tem vários pontos de vista, mas eu acredito que seja a empatia vindo do exemplo de Jesus. Eu não preciso sentir o que o outro está sentindo, eu não preciso ser estar no lugar do outro, mas eu me compadeço, eu vou me doar para essa dor, eu vou me doar para sanar essa dor, eu vou me doar para... O olhar, às vezes é só o olhar. O olhar, né? Eu não sei se nenhum de nós aqui, e aqui eu estou sendo muito feio no falar, eu não sei se nenhum de nós aqui subiríamos numa cruz. Não por 3 dias. Não. Eu não sei se... Nós não daríamos a nossa vida por ninguém. Nós somos então, assim, eu acredito, falando de Jefferson aqui, tá? Jefferson Mar, diretor de canal de YouTube, sacerdote, pai de um menino de 17 anos. Eu não sei se nenhum de nós aqui conseguiríamos estar no lugar de Jesus, mas eu acredito que venha dele esse ensinamento. Sim. Da empatia, de você se doar, compassiva. Só se doa, não questiona, não discute, não sente o que o outro está, só vai. Seja breve em atender, seja breve em ajudar, seja breve em abraçar. Eu não te conheço. A gente pode citar um exemplo muito simples e rápido aqui. A senhorinha ou o senhorzinho que caiu na rua, você não sabe, você não está sentindo a dor dele, você não sabe por que ele está ali, mas você levanta. Então isso é empatia compassiva, é estar no lugar do outro. E assim, não existe exemplo na história de nenhuma religiosidade que aí vá versar como a Bíblia versa sobre Jesus Cristo. Não tem. Eu já estudo com força religiões, mas não tem outro exemplo de empatia compassiva como a de Jesus. Não sinto, não sei o que vocês estão sentindo, porque, mas isso é de Deus, mas eu estou aqui, eu vou me doar. Eu vou subir ali e eu vou ser o maior sacrifício. E o último, e o único. A partir daqui é só vocês seguirem o que eu estou deixando na tela. Não sei se eu falei bobagem, gente, me perdoa. Vou ler mais algumas anotações aqui. E aí aqui eu coloquei assim, a empatia ela é mais do que um atrativo traço de personalidade. Ela é um instrumento de cura. A empatia requer poderes de observação elevado. O primeiro passo no desenvolvimento da empatia é a percepção, ou seja, prestar atenção às pessoas a seu redor, olhar além de um rosto público em busca de sinais, de dores, solidão, confusão, depressão, insegurança, rejeição, ou qualquer outra emoção que possa estar lutando para se fazer ver, ouvir, né? Por exemplo, as pessoas sem teto,
que nós fazemos um trabalho social com moradores de rua. Sim. E muitas das vezes os moradores de rua, o que menos as pessoas têm por eles são empatia. Muito difícil alguém passar e olhar para um morador de rua. Quiçá perguntar o nome deles. E eu falo para você porque eu também já fui essa pessoa que passou sem olhar. E hoje, fazendo esse trabalho social, quando você pergunta para eles qual o seu nome, é como se eles tivessem ganhado o céu. Sim, eles entendem. Você eles se entende que é um ser valorizados de alguma forma, isso. Que alguém olhou, eles falam o nome todo, o nome do pai, da mãe, de onde vieram, e eles ainda agradecem. Obrigado por ter perguntado meu nome. Da mesma forma, os usuários de droga, porque nós temos muito o grande hábito, o maior defeito, de primeiro julgar, sem entender. Nem pensamos em entender e já julgamos e condenamos as pessoas. Então, morador de rua está lá por isso ou por aquilo, nós não sabemos. E hoje eu digo para você que são muitas histórias. Pode acontecer sim de ter aqueles que estão porque querem estar, mas a grande maioria não, porque às vezes você encontra a família inteira. Por falta de uma oportunidade, o chefe da família não tinha como, quando foi ver, foi despejado e acabou. Porque às vezes a própria família vira as costas. Sim. E aí a empatia não é praticada de jeito nenhum. Entendeu? Então assim, e outra coisa, o excesso do egocentrismo. Eu vou olhar para você a partir de, primeiro, eu estando super bem, todos à minha volta, fazendo só o que eu quero, aí eu olho para alguém quando eu tiver tempo. Isso não é empatia. Quando a gente deixar de ser o centro das atenções do mundo e de um grupo, o maior erro dos líderes religiosos em qualquer lugar, o maior erro do líder é se preocupar apenas com a liderança e não com o liderado. Sim. Porque a gente tem que prestar atenção nas pessoas ao nosso redor, não o que nós somos. Porque enquanto somos e olhamos para nós, a gente esquece do outro. E quando a gente fala de ter voz, não é falar da Ana e nem do Jefferson, do que eu passo ou do que você passa. É dentro do que nós sabemos e sabemos que muitas pessoas passam. Porque é muito fácil eu sentar aqui e expor só o meu problema e a minha dor. Mas eu preciso ser voz dentro da minha dor e não me colocando no lugar de vítima, mas dando voz a muitas outras pessoas que precisam ter esse olhar de empatia. Porque essa falta de empatia está gerando ódio, assassinato, tudo de ruim. Você sabe que o antagonista, partindo desse seu pensamento, o antagonista da empatia é exatamente esse egocentrismo. Vamos entender algumas coisas aqui. O ser egóico é extremamente importante para o ser humano. Tá? O ser egóico é importante. A raça humana, eu acredito aqui, eu e muita gente, muitos amigos, muitos filósofos, muitos pensadores, muitos psicólogos, psiquiatras, acreditam que a raça humana ela só chegou a essa evolução, e eu estou falando só de ciência, tá? Não estou falando sobre visão religiosa de ninguém. Mas nós só chegamos aqui por causa do ser egóico. O ego, essa sensação, esse sentimento, esse estado de alma, de pensamento chamado ego, nos protege. Ego nos protege. Egoísmo, o sufixo ismo, ele fala sobre a nossa proteção de nós e do outro. Ok, nós precisamos. Nós precisamos. Se a senhora me atacar,
Eu não preciso me atacar de volta, mas eu preciso recuar, me defender, encontrar um lugar de conforto. Isso é egoísmo. O fixuísmo fala sobre isso. Me defender de mim e do outro. Ok? Defender não é atacar. Tranquilo. O que é o egocentrismo? E esse sim é antagonista da empatia. Egocentrismo: eu vou me defender de mim, eu vou me defender do outro, eu vou fazer para mim, aí o outro tem que fazer para mim, que você já começou a se tornar o centro do universo. E aí o outro tem que fazer para mim também, e aí a crença do outro tem que ser a minha. A minha crença é a única e a verdadeira. E se você disser o contrário, meu egocentrismo vai me fazer atacá-la. Então, ser egóico é importante, sim, para o ser humano, para a manutenção até da nossa saúde mental, da nossa sanidade, do nosso estado de espírito positivo. Mas o egocentrismo fala sobre isso. Sou eu para dentro, sou eu para fora, sou eu para os lados e sou eu para tudo. E esse é o verdadeiro, eu acho que é um dos grandes antagonistas, um dos grandes vilões da empatia. Porque se você só pensa em se sentir, você quer que os outros te sintam, você quer que o coleguinha te entenda, o que não é coleguinha, todo mundo tem que te entender, e aí você se torna no centro de uma verdade única, absoluta, retilínea, intransponível. Eu teria argumentos aqui para desarmá-la e a senhora me desarmar em todos os sentidos. E por que desarmar se a gente pode entender o outro? E a gente volta a falar sobre empatia. Então, ser egóico. A empatia aplica numa dessas aplicações que a senhora teve sobre empatia, que foi entender o morador de rua. Essa semana eu estive conversando com a minha mãe. Beijo, mãe, se estiver me acompanhando. Não sei que ela não é muito boa de Instagram, não é a rede preferencial dela, mas ela vai assistir depois, sem sombra de dúvidas. A gente estava conversando sobre um conhecido nosso que ele teve um passo de se tornar um morador de rua, mais um daqueles invisíveis, em São Paulo. Porque é um menino de Minas Gerais, que a família não está aqui, que é homossexual, então a família não apoia. Ele veio de Minas naquela ideia que ainda existe essa migração do interior para a capital, que lá eu tenho melhor trabalho, melhor remuneração, e o menino veio, e aí de repente, casa de aluguel, tal, perdeu os 2 serviços que tinha por causa da pandemia, ele teve um passo de ir para a rua. Menino, inclusive, com uma formação acadêmica de nível superior. É muito louco quando você diz assim: tia Ana, se assim for do propósito e da vontade de Deus, amanhã eu posso estar lá entre os 100 nobres. Porque a gente não sabe. Biologicamente nós somos muito frágeis. Eu bati a cabeça aqui, eu esqueci quem eu sou. Eu paro no boqueirão que pode ninguém me reconhecer. E possivelmente ninguém vai me reconhecer. E aí é onde a gente volta na questão do julgamento. O preconceito e o prejuízo. Vamos supor que uma situação dessa aconteça, e porque você bateu a cabeça, esquece quem você perdi a memória, vai se tornar um morador de rua. E olha, e é capaz de amigos passarem do meu lado. Julgar e entender o que eles quiserem. Sim, e é capaz de amigos passarem do meu lado, mas eu vou estar entre aqueles que não são visíveis. Exatamente. Amigos passarem do meu lado, eu Jefferson, sem memória de onde sou, de onde estou, de como existo. Lógico, se a polícia me pegar, uma filoscopista, eu nunca consegui acertar essa aqui. Mas enfim, vão fazer lá, vão ver, ele está grande e tal. Mas até que a polícia conduza, até que exista projetos como o seu, de atenção, de visibilidade, de intenção de ajudar aquele que está na rua, o morador de rua, até que alguém me encontre ali. Eu, Jefferson, hoje, por casa própria, tenho minha vida estável, vou me tornar um morador de rua ao tempo de uma queda. E eu perdi a memória. Então as pessoas, elas são os invisíveis. E a empatia deveria versar muito, talvez se nós aprendêssemos empatia lá, na infância, você crescesse com esse valor. Sim. E você entendesse que, olha, não são visíveis.
Eu já participei, eu já fiz entrega de refeição na rua, eu já fiz trabalho de levar roupa, eu já trabalhei, na verdade, na Prefeitura de São Vicente, num projeto social que abrigava moradores de rua, e muitas vezes eles realmente ou não têm o apoio, eles não conseguem voltar. Porque vem de outros lugares, São Paulo, Praia Grande, hoje uma potência financeira na Baixada Santista, eles vêm para São Paulo naquela coisa de vou achar ouro lá. E aqui, se você não tem o primeiro mês de aluguel, o segundo mês de aluguel, você está na rua. E em 3 dias você está, inclusive, com um aspecto físico de um morador de rua. Porque se eu sair daqui agora para um experimento social e me deitar numa dessas ruas aqui atrás, onde existam moradores de rua, e passar 4, 5 dias sem tomar banho, sem comer direito, sem dormir direito, né? Sem trocar de... Eu serei um morador de rua daqui a 5 dias, por mais que seja só um experimento social. Sim. E onde está essa questão da falta da empatia realmente, de chegar ali e falar assim, quem você é? A gente volta naquela pergunta, quem você é? Ela falou 2 termos muito importantes da gente entender, que é o preconceito e o prejuízo. Eles são intimamente ligados na linguística brasileira, né, na linguística do português. Preconceito vem de pré-conceito, de pré-conceituar, de pré-pensar, de pré-observar algo, tá ok? Em uma visão. Eu não tenho ideia de como é o estúdio aqui. Então eu tenho um conceito prévio sobre como é o estúdio, se é agradável, se não é. E aí a gente fala de um outro amigo ali, ambivalente, que é o pré-juízo. É eu julgar o espaço, é eu julgar aqui pelo que eu vi previamente. Mas olha, essa cadeira não é confortável, mas poxa, a gente está aqui há meia hora conversando e estou super confortável nela. Mas ao ver, nossa, mas eu vou participar de uma live, não é minha conduta de cretino essa, tá? Mas, eu vou participar de uma live, você está com uma cadeira de madeira, não, tem que ser uma poltrona, um trono confortável. Então a gente precisa entender também o que é preconceito, é você acreditar que previamente você entende sobre algo, sem versar, sem conversar, sem dialogar, sem sentir, sem empatia. Falta de empatia. É o bercinho confortável ali do preconceito. Você conceituar algo previamente, você não tem ideia de como é efetivamente. E eu consigo exemplificar, cheguei aqui, o estúdio. O estúdio. Não é bom o estúdio, olha o preconceito. E a gente está aqui transmitindo tanta coisa legal para os que já estão conosco e para os que vão vir. E aí você entende que na ambiguidade do preconceito, o pré-juízo. Aí não, eu vou realmente, não, é horrível, poxa, o estúdio não é bom, o seu cabelo não está bom, eu gostei da sua camiseta. Eu começo a criar juízo de valores negativos previamente sobre algo que eu nunca coloquei sua camiseta, nunca usei sua cor de cabelo, é a primeira vez que eu estou aqui no estúdio. E isso tudo pela falta de empatia. Então a gente precisa voltar umas casas e estudar empatia de novo. Bora lá. Vamos aqui. Aí eu coloquei assim, a empatia ela não tem a ver com você convencer que a sua opinião é assertiva. Ou seja, você não gosta da minha blusa e aí você quer me convencer que essa blusa não é boa. Sim, vamos né? E é entender o porquê eu estou com essa blusa. Se eu gosto, eu mandei fazer para mim especialmente, então é entender o porquê do outro e com isso nós começamos a abrir um leque de quê? De assuntos, de possibilidades, principalmente de cura dentre a pessoa que está precisando deste sentimento, dessa empatia, que é um acolhimento de certa forma. E aí eu fiz aqui uma separação de empatia não é simpatia. Não é mesmo. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, buscando agir ou pensar como ela pensaria. E tem a ver com compaixão, que também não tem a ver com piedade. Tem a ver com piedade, que é afeição. Sim. Mas que não é pena, não é dó, não é tristeza.
Eu tenho empatia porque eu olho para ele e fico com pena. Não, eu tenho empatia porque eu me coloco e quero entender o lugar dele. E a simpatia, ela tem a ver com afinidade moral, atração espontânea entre si, Sim. independente de relacionamentos afetivos, amizade, eu me simpatizo com alguém, eu já quero estar. Né? E a empatia não tem a ver com a simpatia, porque você pode ter empatia por quem você não gosta. Não é exato, não é o meu lugar de conforto, não é o meu lugar de atuação, mas eu não sou motorista de ônibus, mas eu posso ter empatia por ele e entender, eu posso entender que é um dia de calor, eu posso entender que ele já pode ter pego passageiros horríveis antes de mim, que não disseram um bom dia, não estou no lugar dele, mas eu posso ter essa empatia. Eu posso levar uma água, reserva, e falar, olha, motorista, é para o senhor. A empatia, eu não vou criar simpatia, eu não vou criar nenhum afeto, eu não vou criar nenhuma intimidade afetiva com ele. Mas eu fui empático, eu sei que o motorista, se está calor para mim, está calor para o motorista que vou pegar o ônibus. Né? Então a gente precisa sempre prestar muita atenção nessa ideia de que empatia e simpatia, elas têm já prefixos diferentes, sufixos diferentes, enfim. Empatia e simpatia não são a mesma coisa, elas podem caminhar juntas, é ótimo quando isso acontece. É maravilhoso ter simpatia. Eu tinha feito mais ou menos algumas perguntinhas, né? Eu vou mais ou menos colocar para você. Se eu souber, gente. Não, mas você praticamente já falou dentro disso aí que a gente vem conversando. Você entende que a empatia é uma característica que se pode aprender ou exercitar? Aprender e exercitar. A aprendizagem vem muito do exercício. Quer ver eu lembrar todo mundo não aqui, né? Pessoas da minha idade para cima, talvez, ou para baixo, ou para o lado. Quem lembra que na cartilha da escola existia uma coisa chamada exercícios de fixação? Lembra? Tinha nas cartilhas, a gente tinha nos livros de escola, exercícios de fixação. Ou seja, você era obrigado a repetir aquilo para entender aquilo e fixar aquilo. Então eu acho que a empatia deve ser aprendida. A gente está falando aqui sobre as diferenças de empatia, como ter, como ser e como existir nesse afeto ou nesse valor chamado empatia, tá bom? Deve-se aprender e deve-se exercitar sempre. Sempre. Porque não adianta você aprender a falar alemão e nunca se dispor a assistir um filme ou trocar uma ideia com um alemão. Não adianta eu aprender sobre o que é empatia e não ser empático. Não me dispor a ser empático. Seja cognitivo, compassivo, emocional. Não adianta. Tá. E aqui tem, qual a área que você classifica de maior importância para exercer empatia? No pessoal, social, profissional, emocional ou num todo? Eu vou responder o seu nome todo com o outro. E já vem o pacote completo. A gente precisa, a gente precisa ter o livro, mas a gente agora já está funcionando nesse novo acordo linguístico. Nós precisamos ter empatia com o outro, se ele é branco, se ele é baixo, se ele é negro, se ele é alto, se ele é trans, se ele não é, se é ela, se é ele, se é eles, não importa. Pega a empatia como primeiro valor, eu cresci e eu tenho que entender e aprender. Não é fácil, viu, gente? Não é fácil, a gente erra pra caramba, eu erro, a senhora erra, com certeza muitos de nós erramos. Mas se é para falar sobre um princípio, inclusive religioso, se é para trazer esse universo da psique humana para o religioso, vamos fazer igual Cristo. Vamos começar pela empatia compassiva. Não sinto o que você está sentindo, não entendo o que você é, mas eu estou aqui para me doar. Fala para mim. Eu estou aqui. Me dá a mão aqui e vamos. Não sinto o que você está sentindo, Tiana. Ah, eu não sou mulher. Eu não entendo o que é ser mulher, nunca menstruei, nunca gerei um filho, nunca tive cólica.
Meu cabelo nunca passou daqui, desse tornamãozinho aqui. Mas olha, se a senhora quiser me falar sobre alguma coisa, eu precisar chegar lá, em ser uma mulher, tá bom. Empatia compassiva, a gente consegue trazer isso para o ambiente religioso sem maiores problemas. E aqui está, a empatia é um aspecto emocional ou um envolvimento relacional. Só para a gente deixar como você entende, que ela é mais o emocional ou relacional. Não tem a ver com o sentimento. Né? Eu entendo que a empatia é justamente você não ter sentimento por um morador de rua, mas você ter empatia. Sim. Então, eu penso que é muito maior no âmbito relacional, Isso. porque abrange todas as pessoas e com todas as diferenças. Eu acredito que a partir daí, tá bom? A gente plantou, tem essa caminha confortável, de que empatia é um valor, um afeto que você aplica. Aí a gente vai falar só sobre o valor. É um valor que você aplica nas relações, e ok, exatamente isso. Tá? Ser empático com o seu próprio é egocentrismo. Vamos voltar às duas casas e entrar lá. Sim. Pensar em si, compreender, assim, fazer, doar-se para si só. E só querer tudo para si. E só querer, a gente está no egocentrismo. Voltando duas casas, vamos à frente. É sim um valor para ser aplicado no relacionamento, seja qual for, tá bom? Em qualquer natureza de relacionamento. Mas já pensou, e aqui eu estou falando Jefferson bem pequenininho, bem aqui na minha mesa, no meu lugarzinho de pensamento, de alma, deve ser muito bom ser empático, a sensação, o sentimento que causa para a gente é muito interessante. Quando eu sou empático, quando eu compreendo o outro, é uma sensação incrível. Eu aprendo sem precisar de um professor maior. Você diminui, na verdade, diminui do seu eu. E cresce no total. Né? Porque quando você é muito eu, você não vê o nós. Pecado, muito pecado. Então, quando você tem a empatia e sente, você diminui e vê, cara, eu melhorei isso. Sabe, na faculdade eu tinha um professor de filosofia, Marcelo Arias. Beijo, Marcelo, se um dia você assistir isso aqui, se eu falar besteira, por favor, me perdoe na minha formação acadêmica, mas ele falava que o ser humano do século XXI estava muito pronto para o eu sem o resto. Não tem o tu, o nós, o vós, o eles. Era um português quebrado. Ele falava sempre isso. O ser humano do século XXI é um português quebrado, só tem o eu. Eu amo, eu quero, eu faço, eu. Não é o outro. Quantas vezes nas nossas relações, gente, tá tudo bem, você tem razão. Só pode não ter, mas pô, para um pouco. A questão de empatia, você não criar uma coisa maior. Ouvir, não só falar, né? E às vezes não está na hora de falar, viu? Mas aí a gente vai precisar de mais 2 horas para explicar por que às vezes não está na hora de falar. Às vezes não está na hora de falar. Quando a sua dor é muito grande, eu não tenho o que falar. Exatamente. Às vezes a gente só precisa ouvir, realmente, só ouvir. E às vezes não é nem ouvir, é só pensar. E aqui eu estou no campo totalmente cheio. E ainda, justamente nessa questão de só ouvir e não falar, não que você está ouvindo aquele, você está vendo que a pessoa está falando besteira, que ela está entendendo errado, que ela está sofrendo, que se ela fizesse diferente, mas não é convencer o que ela da sua verdade, sim, é ouvi-la e na hora, no momento certo, você vai ter oportunidade de falar. E não é confrontando a pessoa que tem a ver com empatia, convencer de que ela está errada. Não, você acolhe e num outro momento, sobre uma outra conversa, você consegue expor uma troca de pensamentos. Olha, eu vou mais longe em alguns braços da empatia e vou usar novamente a figura de Cristo como exemplo. Ele não conseguiu ensinar a todo judeu através da palavra, ele ensinou com a própria atitude. Sim. Ele ensinou com a própria atitude. Então tem horas que não é para falar. Deixa o coleguinha gritar, rodar, gritar, falar, lógico, você não precisa ser ofendido com relação a isso. Mas deixa o coleguinha fazer.
Aí você vai lá e mostra com sua atitude como é. E aí cabe a ele também entender, tá bom? Eu acredito que Cristo se mova dentro de cada um a partir de uma forma, a partir de um lugar. Agora eu quero falar brevemente como você definiria a referência da empatia dentro da sua religião. Vamos lá. E é para ser bonzinho ou ruimzinho? Seja como você realmente enxerga. Eu falo muito, preciso melhorar isso. Mas vamos lá. Eu acredito que o Orixá, como está aqui, eu sou de culto ao Orixá, sou de Candomblé, né? Eu costumo ser redundante, Candomblé brasileiro, eu não conheço outro Candomblé. Tá? Com África e Faísmo, e assim por diante. Não estou aqui para questionar a religião, discutir sobre religião. Mas eu acredito que o Candomblé está sofrendo das mesmas dores que toda e qualquer outra religião. É a conjugação de verbo quebrada, eu tenho uma grande amiga, na verdade era para ela estar aqui, mas ela teve problemas, mas mesmo assim, beijo, Naná, estou tentando estar no seu lugar e fazer como você faria, talvez não tão bem, mas é assim. Eu aprendi que não existe transexualidade na religião. Eu aprendi que isso é desse jeito, essa comida é desse jeito. Entender o outro, e compreender que o outro aprendeu de outro jeito. E compreender que o outro tem uma dor e às vezes precisa de um abraço, não é de um ebó, não é de um orô, é de uma palavra. Falta muita palavra dentro da minha religião, da minha religiosidade, Candomblé, tá bom? Não estou falando sobre Umbanda, sobre espiritismo kardecista ou qualquer outra expressão espírita, ou que fale de espírito. Na verdade, tudo fala de espírito, né? Mas, enfim, estou falando de Candomblé. Então, eu acho que nós estamos sofrendo da mesma dor que o resto do mundo. Falta muito empatia, falta muito se colocar no lugar do outro, sentir o outro e ser compassivo com o outro. Olha, eu não sei onde você está, não sinto o que você sente, mas eu estou aqui para me doar. E eu começo a minha doação da seguinte forma: me conta como é que é. Eu tive uma experiência muito interessante com a Naomi, eu fiz um podcast, eu a entrevistei, Naomi Marques, de novo, beijo, referência, e ela me disse algumas coisas no off e depois na live, que me fizeram refletir conceitos, pré-conceitos, porque foi muito prévio, de alguém lá atrás que veio e falou para mim, não pode ser assim. Por que não pode ser assim? Orixá. E aí um amigo meu, Fábio, falar dele, Fábio de Alçanha, na nossa crença, ok? A gente está falando de outro momento da história, aí, religião de 3, 4, 5, 6 mil anos de entendimento sobre a humanidade. Eu sempre separo a religião na história porque eu acho que eu não ofendo ninguém, tá bom? Não é a minha verdadeira, não é a sua, é Deus. Deus é verdadeiro. Como ele vai se completar em mim, a senhora? Você é agnóstico, você está tentando se salvar da condenação de A ou B. Não, é assim que eu acredito, é assim que eu acredito. Será que se não fosse da vontade de Deus, de Cristo, tenha ele o nome que tiver, seja da forma como a senhora ora hoje, ou como eu rezo um oriki ontem, será que se não fosse da vontade de Deus eu não estaria aqui? Não, tudo acontece conforme a vontade dele. As pessoas, elas se discriminam, elas se incriminam muito, né? Como é que um babalorixá, um sacerdote de culto africano, vai estar conversando com uma missionária, uma pastora, uma cristã? Por que não? O que eu posso aprender com isso? Porque o exemplo de Cristo e o que a Bíblia fala me ensina muita coisa. Inclusive amar ao próximo. Inclusive amar ao próximo como eu me amaria. Mas primeiro precisa se amar. E eu aprendo isso. E fala também tem diversos versos que falam sobre isso, sobre a importância do outro. E o Orixá fala muito sobre isso também. Mas o homem está com o verbo quebrado. Só tem o eu. Não tem mais uma conjugação inteira. Eu
Tudo bem de ser eu, tá? Eu não estou perto de Cristo. Não estou nem no dedinho dele para falar, eu sou Cristo, eu vou pensar em você. Não. Eu, tu, eles. E o nós. O nós. Tem muita gente, tem muita coisa, eu não posso acreditar que eu sou a verdade. E aí quando eu acredito que eu sou a única verdade absoluta e universal, eu tiro toda a empatia da conversa. Eu não preciso sentir, eu não preciso aprender sobre o outro, eu não preciso me compadecer do outro, eu preciso ser compassivo, não preciso me doar para o outro. Eu sou só a verdade. E infelizmente na nossa religião candomblé, beijo candomblé, tem muito isso. É uma verdade tão absoluta, tão grande dos sacerdotes, que a empatia não tem lugar. Exatamente. Muitas vezes eu tirei a empatia, não tem lugar. Nós vamos ter que encerrar, né? Porque somos aí 1 hora de live. Falo muito, gente. E foi muito bom. E eu quero até repetir mais vezes quando você quiser. E eu quero te convidar para uma próxima conversa para falarmos sobre fé. Eu amo. Porque eu acho que é um assunto bastante interessante para ser discutido dentro de cada um do seu entendimento. Mas hoje nós estabelecemos aqui entre nós, além do respeito que nós já temos, não tem uma empatia porque eu conheço você. A empatia ela tem que existir, principalmente na questão da religião, porque precisamos incluir pessoas, não excluir. Sim. Se Deus é amor, precisamos amar todas as pessoas. E por que não estarmos aqui conversando diferentes visões religiosas, sim, mas num assunto em comum? Sim. Porque a empatia tanto serve para mim como para você, como para o kardecista católico. A empatia, ela é a empatia. Em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer momento. Então, assim, foi muito gratificante, foi enriquecedor, a live vai ficar salva. Obrigado, gente. Vamos aí compartilhar, tem bastante pessoas aí que assistem por conta do horário. Nós fizemos aí um remanejar do horário e do dia. As nossas lives acontecem sempre às terças, durante 20 horas até as 21. Mas nós mudamos hoje apenas. Fizemos mais cedo, né? Fizemos às 19, porque hoje é dia que a gente tem estudo às 20, então é o horário que eu teria. Mas eu quero agradecer a presença de todos que passaram, a live vai ficar aí, todos que vão passar, que Deus abençoe grandemente e que possa ter trazido aí alguma coisa que faltava no entendimento, no conhecimento. Posso agregar, né? Um pouquinho. Nós não estamos aqui como os mais certos de todos os pontos, mas nós entendemos dessa forma e estamos aí compartilhando. Zé Deneville, eu estou aqui como Zé Ninguém. Tá, eu quero que você se despeça, fala do seu canal, pode deixar aí também para... Sou Jefferson Maia, estou pronto para papo. Eu estou mais do que agradecido, e aí vocês não vão conseguir chegar tão aqui dentro, mas agradecido por esse papo. Já sentamos para conversar tantas vezes sobre tantas coisas, mas nunca foi tão interessante e nunca foi tão grande de falar do outro sem olhar o outro. Porque tudo é muito abstrato, a gente está conversando sobre o abstrato. A empatia, inclusive, pensamento meu aqui, tá bom? Se alguém fez antes, o problema é dele. Se alguém já pensou isso antes, o problema é dos meus pensadores. Mas pensamento meu aqui da formiguinha, eu acho que a empatia ela se aplica a quem você não conhece. É muito fácil você sentir, estar no lugar e se compadecer de quem você conhece. Ou do que você conhece. Eu acho que a empatia é a aplicação real, a aplicação mais humana da empatia é por quem você não conhece. Exatamente. Então aí ela se torna, eu acho que até uma expressão divina, expressão de Deus dentro da gente. E aí você vai se sentir crescer como ser humano. E era o que eu queria terminar de falar sobre empatia. Falar sobre a senhora, eu desejo que Deus, eu desejo que o universo, esse movimento todo que o universo é, e aí eu não quero nem chamar de Deus, nem de Allah, nem de Shiva, nem de Ré, nem de Jeová, nem de Krishna, nem de nada.
Eu quero que toda essa energia boa do universo, essa energia de amor, de paz, é igual Deus é amor, abençoe a senhora, a sua casa, seus filhos, continue fazendo feliz. Conheci uma Ana feliz e hoje conheço uma Ana feliz e mais completa. Eu acho que Deus e o cristianismo trouxe uma construção imensa para a mulher imensa que eu já conheci. Então, de verdade, muito obrigado pela oportunidade do papo, do aprendizado, de estar com os seus. E sempre que eu puder, Deus me permitir, eu vou estar aqui sem sombra de dúvidas. Sabe que a recíproca ela é verdadeira, né? Você tem um lugar bem especial aqui, eu gosto muito de você, você é uma pessoa que sempre admirei bastante, por toda a tua história, por toda a tua luta, toda a tua garra, você corre muito aí atrás, junto com a mamãe, né? Isso. E assim, foi um prazer assim, imensurável ter você, o seu sim, a sua disposição de estar aqui, de adiar os seus compromissos para estar aqui conosco. E que da mesma forma que Deus abençoe você grandemente, que o céu é o limite, o céu é logo ali, e enquanto você tiver fôlego de vida, garra, que você consiga ir aí aonde você estiver, no seu coração, no seu desejo, e que tudo possa ser possível, e que você sempre sim, com a sua empatia pelo outro, principalmente pelo desconhecido. Sim, sim. Jequitina Show tá aí com a gente, Jequitina Show no YouTube. Eu já tô chegando, tá bom? A gente vai gravar sim hoje ainda. Muito obrigada, um beijo no coração. Beijo e até terça-feira que vem.